Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E hoje eu converso com o presidente emérito da Academia Mineira de Letras, o meu colega jornalista Rogério Tavares. Bem-vindo ao Sem Protocolo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Sidney, é um prazer estar aqui e falar para os seus espectadores. Rogério, nós estamos aqui na sede da Assembleia Legislativa, na TV Assembleia, e pesquisando sobre sua vida, você tem uma ligação com esse prédio aqui, conta pra gente. Meu pai foi deputado aqui por 3 mandatos e foi durante a gestão dele como presidente que se inaugurou esse prédio aqui no bairro Santo Agostinho. O Palácio da Inconfidência. O Palácio da Inconfidência. Antes, a Assembleia era na Rua dos Tamoios, onde depois funcionou a Câmara Municipal. Depois que a Câmara saiu e foi para Santa Efigênia, demoliram o prédio da Câmara Municipal e parece que hoje é um prédio comercial ou um hotel, não sei bem ao certo. Mas meu pai esteve aqui por 12 anos e foi um tempo muito bom na vida dele, eu acho que ele prestou um bom serviço. Rogério, e nós estamos aqui na TV, você chegou, jornalista aí há muitos anos, conhece todo mundo, já chegou cumprimentando todo mundo. Quando que você foi picado pela mosca da literatura? Como que foi essa transição? Ou o jornalismo ainda está aí correndo as veias? Olha, o jornalismo continua e vai continuar para sempre. Eu adoro ser jornalista, escrevo uma coluna semanal para o Jornal Diário do Comércio há 10 anos, faço muita matéria para o Estado de Minas, sobretudo para o Caderno Pensar, e faço textos especiais para revistas especializadas em literatura. Então não desistiu, não? Do jornalismo? Não, o jornalismo, eu acho que nunca abandona a gente. Nem quando a gente fala que aposentou, que parou, acho que não é verdade. O jornalismo desenvolve um tipo de olhar sobre a realidade, um tipo de olhar sobre o mundo que a gente não consegue nunca mais ver a realidade de outra forma. É verdade. Está sempre procurando qual que é o lead, qual que é o sublead, qual que é a cena principal. Até editando as pessoas, né? Sempre. A pessoa vai te contar um caso mais longo, você fica assim, não, vamos, mas qual que é o lead? Exatamente. Então, isso é para sempre. A literatura começou antes do jornalismo. Quando eu tinha 11, 12 anos, eu publiquei uma novela, um romance policial, como se falava na época, A Noite dos Mascarados. É claro que é uma novela de uma criança de 12 anos. E eu reeditei ele 40 anos depois. E reeditei como uma homenagem aos meus pais, que naquela época, em 83, me deram todo apoio, toda a força, né? E também como uma homenagem a uma trajetória de amor ao livro, à leitura, à literatura. Aí pensei, vou lançar esse livro lá na Academia de Letras? Respondi, não. É melhor ir para as escolas e lançar nas salas de aula para as crianças de 12, 13 anos. E é o que eu tenho feito. E aí, você diria que a literatura já se sobrepôs ou está correndo paralelo aí ao jornalismo? Olha, tem gente que fala até que o jornalismo é um tipo de literatura. Não é porque o compromisso do jornalismo é com a busca, não é, da verdade factual, se for possível afirmar isso, né? Sim. Mas o jornalismo é guiado pela objetividade, pela razão, enfim, busca critérios científicos, é outro tipo de discurso, outro tipo de texto. Se for depender de criatividade todos os dias, tem dia que a gente não consegue trabalhar, porque não é todo dia que a gente é criativo, mas a reportagem tem que sair. Tem que sair, e aí o jornalismo dá conta perfeitamente... Sim, tem técnicas para isso, né? Dá conta perfeitamente de reportar o que aconteceu no dia, não é? Agora, a literatura é outro ambiente, a literatura é onde a gente pode criar, pode inventar, inclusive, de preferência, inventar o impossível, sonhar com o que não existe. Né? Acho que o grande barato da literatura é transportar a gente para mundos com os quais a gente não tinha nem sonhado, né? E é exercitar a nossa imaginação, exercitar a nossa criatividade e fazer algo que ninguém fez antes. Esse é o barato da ficção. Eu acho que esse é o grande prazer da literatura. É muito gostoso ler um livro, sobretudo ler prosa de ficção, eu gosto demais, porque a gente atravessa um portal e do lado de lá a gente experimenta uma vida que a gente nunca viveu, a gente conhece personagens que a gente nunca conheceria de outro modo, a gente passa a habitar mundos que a gente não tem condição de habitar aqui na vida real. Então a literatura permite que a gente viva muitas vidas, né? E isso é um grande barato. Por isso que a literatura pega tanto a gente. E é engraçado que já se disse que quem quer conhecer a realidade, leia ficção, leia os clássicos, né? Certamente. Olha, tem muita gente que fala que em várias épocas da história da humanidade, os prosadores, os ficcionistas foram capazes de contar as histórias dos povos
muito melhor que os próprios historiadores, né? Balzac é um exemplo disso, né? Quem quer conhecer a França do tempo em que ele viveu, leia Balzac. Ele é mais fiel, é mais profundo, é mais preciso muitas vezes, sobretudo porque ele viaja na alma humana, né? Coisa a que muitas vezes o historiador não tem acesso, né? E o escritor tem. O escritor dá o colorido, dá o cheiro, dá a forma, né? Trabalha com todos os sentidos. E o historiador, assim como o jornalista, segue o método de pesquisa histórica, né? Muitas vezes tem que ficar muito mais fiel aos arquivos, fiel aos documentos, fiel a uma verdade relatada pelos que vieram antes. O escritor não. O escritor pode se servir da realidade para criar um mundo muito mais rico. A gente, se quiser conhecer a história, por exemplo, de Minas Gerais, pode ler grandes escritores como Agripa Vasconcelos, enfim, como Guimarães Rosa, Ciro dos Anjos. Então, essa gente ajuda muito a gente a entender o que foi a história de Minas, o que é a história do Brasil, por exemplo. Nós temos hoje no Brasil grandes escritoras e grandes escritores em todos os estados da federação, mas Minas Gerais certamente oferece um time aí de primeira linha. Nosso catálogo é bom, né? É impressionante, Sidney, é impressionante. Nós temos no plano da poesia nomes como Edmilson de Almeida Pereira, Ana Martins Marques, Ana Elisa Ribeiro. Nós temos no plano da prosa Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Paula Pimenta, Carla Madeira, enfim, Ricardo Aleixo. São muitos os poetas e prosadores de Minas Gerais que ocupam hoje uma posição de destaque, não só no nosso estado, mas no país, e muitos deles até fora do Brasil. E sempre foi assim em Minas Gerais, desde o século XVIII, desde os arcadistas lá, desde Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, passando por todos os estilos de época, todas as gerações. Esse povo não é só nome de rua, não, as pessoas têm que saber disso. Né? Elas existiram mesmo, Elas existiram. Né? E Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, foi um grande poeta, um poeta que teve um final trágico, um final muito infeliz, mas um poeta importantíssimo, né? E depois, em cada época, em cada geração, Minas compareceu aí no cenário da literatura brasileira com nomes de alto padrão. No romantismo a gente teve Bernardo Guimarães, no parnasianismo a gente teve Augusto de Lima, no simbolismo a gente teve Alfonso de Guimarães, sem falar no modernismo. Nós demos ao mundo Carlos Drummond de Andrade, talvez um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, primeira geração do modernismo brasileiro. Demos ao mundo Murilo Mendes, também do modernismo, João Alfonso, e, para mim, o maior memorialista brasileiro e talvez da língua portuguesa, que é Pedro Nava, mineiro de Juiz de Fora. E a história não terminou. Até hoje, Minas contribui para o cenário literário brasileiro com nomes de primeira grandeza. Acredito, Sidney, que o nosso país só será um país forte, autônomo, livre, soberano, independente no cenário internacional quando ele se afirmar no campo da cultura. A música é importantíssima, o cinema é muito importante, a literatura é muito importante. Eu vejo agora com você aqui o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul investiu fortemente em educação. Você sabe que foi um investimento em educação e depois em ciência e tecnologia que retirou a Coreia do Sul da posição em que ela estava no Concerto das Nações, que era uma posição muito desfavorável, para uma posição muito vantajosa. Hoje, a Coreia do Sul é um dos principais países do mundo. E qual é o grande investimento da Coreia do Sul hoje em dia? É na cultura. É o que se chama de soft power, né? Exatamente. Eu tenho uma menina de 9 anos e outro já rapazinho de 13 anos. Eu fico impressionado de ver o quanto a cultura sul-coreana está invadindo os meios de comunicação. Tem a música K-pop, os doramas, né, nas séries. E quem ganhou o Prêmio Nobel de Literatura o ano passado? Uma sul-coreana. Né? E tem tudo isso que você falou, as músicas, os games, os jogos digitais. Então a Coreia do Sul entendeu qual é o jogo jogado pelas grandes potências, né, pelos países mais desenvolvidos, e que entendem que a cultura é a porta para a afirmação perante o mundo. Como os Estados Unidos se firmaram na posição de grande potência do mundo ocidental do pós-guerra, com o auxílio imprescindível de Hollywood, não é isso? Claro. Então, a cultura faz bem para todo mundo, além de alimentar
no caso brasileiro, uma cadeia produtiva fundamental que gera centenas, dezenas de milhares de empregos. A cultura é importante para a economia do país. E para a autoestima do país, né? Para a autoestima do país, para a identidade nacional. O que esse ano que gerou todo o burburinho em torno do Ainda Estou Aqui. Exato. Todo mundo na frente da televisão torcendo pelo Brasil no Oscar como se fosse Copa do Mundo, né? Exatamente. E é uma porta de entrada, a cultura é uma porta de entrada para que a gente se interesse pelo nosso passado, para que a gente se interesse pela nossa história, pelos nossos hábitos, costumes, tradições e mais importante, para que a gente comece a fazer as perguntas que precisamos fazer sempre. De onde viemos? Que fatores nos formaram? Que forças influenciaram o nosso desenvolvimento? Quem somos nós brasileiros? Não é? A cultura é um terreno, é um campo muito propício para que todos entendam quais são as identidades nacionais. Não existe uma única identidade, mas quais são as identidades brasileiras, de que somos feitos, não é isso? E ao longo da história, vários foram aqueles intelectuais que buscaram respostas para essa pergunta, e todas as respostas vieram por meio dos estudos culturais. Foi nos estudos culturais que Mário de Andrade encontrou algumas pistas, que Rodrigo Melo Franco de Andrade encontrou algumas pistas, que o grande pernambucano Aloysio de Magalhães encontrou pistas a respeito dos brasileiros. Podemos aí também falar de Sérgio Buarque de Holanda, de Caio Prado, de Celso Furtado, todos aqueles que estudaram a formação do povo brasileiro, que estudaram o que é esse povo, o que esse país significa no concerto das nações, buscaram aí no campo da cultura a maior parte das respostas. Vamos falar um pouco da sua obra. Eu já mostrei aqui A Noite dos Mascarados, que você já falou. O Brasil tem uma tradição em romances de mistério, de suspense, de policiais. Tem você, tem Marcos Rey, tem Patrícia Mello, tem Rubem Fonseca. Te atrai ainda esse... É a porta de entrada para muita gente, né? É uma porta de entrada para muita gente. Eu comentava com você... Eu praticamente comecei com a Agatha Christie, assim. Teve alguma coisa de série Vagalume antes, mas a hora que eu fui mesmo para literatura adulta foi com a Agatha Christie. Isso. E eu comentava antes com você a importância que esse tipo de literatura tinha nos anos 80, quando eu comecei a ler, né? Eu sou de 71, então no início dos anos 80 eu começava a ler o que estava disponível naquela época. Existia aqui os livrinhos das edições de ouro, da editora Ática, coleção Vagalume. Existiam ótimos autores, você já citou aí o Marcos Rey. Existia a querida, grande Lúcia Machado de Almeida, Sim. que escreveu O Escaravelho do Diabo, que escreveu O Caso da Borboleta Tíria. São livros policiais para adolescentes ou pré-adolescentes de 12, 13 anos. Então, esses escritores formaram gerações, né? Tinha um escritor português de nascimento, chamava Hélio do Soveral, mas ele tinha um pseudônimo, Luiz de Santiago. Ele publicava pela Edições de Ouro a chamada coleção da Turma do Posto 4. Aquilo me fascinava completamente, né? E eu queria saber sempre qual era o mistério, qual era a charada, né? Esse é o grande barato da literatura policial, e vai te prender até o final. Você não abandona um livro desse, né? Que você quer saber o final. De jeito nenhum. Nós temos hoje o Rafael Montes, que é ótimo. Rafael Montes, que está nessa área. Está nessa área, tanto na literatura em livro, quanto na literatura audiovisual, né? Nas obras cinematográficas. Novelas e séries, né? Isso. E cinema. Isso é ótimo. É uma linguagem popular, é uma linguagem atraente, sedutora, e que eu acho que pode ser uma grande porta de entrada para a vida cultural e para a leitura, né? A gente, como leitor, né, sempre começa por algum lugar, né? Outra porta de entrada é o que se chamava no nosso tempo de gibi, história em quadrinho. Essa é outra grande porta de entrada, né? Que o Brasil também é muito bem servido. Maurício de Souza, Ziraldo. Claro, então sempre haverá uma porta que a gente abre e pela qual a gente entra para o mundo da cultura, para o mundo da literatura, né? Não é possível nutrir nenhum tipo de preconceito contra nenhum tipo de literatura, né? Todas elas têm o seu nicho, têm o seu papel, têm a sua função, têm o seu público, né? Que bom que as pessoas estão lendo, né? Se elas não leem em papel, elas podem ler no livro eletrônico, no livro digital, não tem problema nenhum. Isso é um grande benefício que a tecnologia nos deu, né? O importante é que elas estão lendo. E por que é importante ler? Porque
muda a nossa relação com o mundo, porque a gente pensa melhor. Quem lê, pensa melhor, porque precisa acompanhar o desenvolvimento de um raciocínio, precisa pôr foco e atenção numa narrativa. E isso muda lá nos nossos neurônios uma série de condutas. Hoje nós vivemos num mundo de muita dispersão, né? A nossa atenção é convocada o tempo inteiro para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, para a televisão, para o TikTok, para o YouTube. E muitas vezes isso não é o melhor modo de passar o nosso dia, porque a gente vai de um lado para o outro sem concluir aquilo que começou. Mas o livro tem um poder. O livro tem o poder de propiciar ao cérebro uma disciplina, um foco, um modo de atuar, não é? Não é possível, não é, desenvolver com consistência e solidez uma inteligência se não for por meio de uma leitura de largo fôlego. Eu, infelizmente, não acredito no contrário. Eu acredito que o livro desenvolve a nossa inteligência, ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a se comunicar, amplia o nosso vocabulário, aumenta o nosso repertório. O que é viver se não ampliar o repertório? Não é possível trabalhar, ganhar dinheiro, se dar bem na vida, se a gente não tem um acervo de informações grande, polivalente, forte o suficiente para dar conta das diversas situações a que o nosso cotidiano nos submete todo dia. A gente tem que saber das coisas, e saber mesmo, porque tem gente que impressiona só nos primeiros 5 minutos. Passou dos primeiros 5 minutos, se a pessoa não tiver um estofo, uma consistência, uma solidez, a decepção é certa. Ô Rogério, esse seu amor pela literatura, essa sua empolgação te levou à Academia Mineira de Letras, da qual você é presidente emérito, e eu queria falar um pouquinho dela. Há toda uma aura em torno dessas academias que a gente gostaria de conversar aqui um pouquinho sobre. Eu tenho muita curiosidade, as pessoas têm muita curiosidade. Explica pra gente, a cadeira, você sempre ocupa uma cadeira que pertenceu a alguém, a sua cadeira é a número 8, não é isso? Ela é demarcada mesmo nas reuniões, você só senta na mesma cadeira, pode sentar em qualquer uma. Vamos começar a desmistificar as academias de letras aqui do Brasil, a mineira no caso. Conta um pouco pra gente qual é o mistério da academia. Olha, Sidney, que boa pergunta. Não tem mistério. A academia, no caso de Minas Gerais, surgiu lá em Juiz de Fora, em 1909, porque um grupo de intelectuais da época resolveu fundar um grupo de amigos, né, que começou a se reunir sempre para discutir literatura, discutir prosa, poesia, discutir cultura. Essa academia funcionou em Juiz de Fora até 1915. A capital, Belo Horizonte, tinha sido fundada em 1897. Então a academia veio para cá em 1915 e continuou seu caminho. Somos 40 membros, né? Sempre, esse é o modelo antigo, o modelo francês, são sempre 40 integrantes. No caso da nossa academia mineira, para ser eleito, é preciso que o candidato tenha nascido no estado de Minas Gerais, ou é preciso que ele resida em Minas Gerais há pelo menos 4 anos, né? Essas são as duas exigências, e que seja alguém do campo da cultura, das letras, não é? Pode ser advogado? Pode ser educador? Pode ser jurista, pode ser filósofo, um gramático, um pode linguista, ser compositor, né? Não tem problema. Mas é preciso que haja ali um apreço, um encanto pelo tema do livro, da leitura e da literatura. Não é preciso sentar sempre na mesma cadeira. Você pode chegar lá e sentar no lugar do Krenak. Sim. Que é um querido amigo, um grande escritor, uma figura excepcional, um pensador reconhecido no mundo inteiro. E que acrescenta muito ao nosso grupo, né? A academia hoje busca o quê? Busca diversidade, busca pluralidade, busca representação social. Senão, ela corre o risco da irrelevância. Uma academia só fará sentido se fizer sentido para toda a comunidade. A Academia Brasileira de Letras é um espelho para as outras, mas a mineira elegeu o Krenak
antes da Academia Brasileira de Letras. Sim. Né? Você acha que teve um pouco de influência desse reconhecimento da Mineira na hora dele ser eleito lá? Olha, possivelmente, pode ser, eu não tenho certeza, mas pode ser, né? Eu acho que é um pouco o espírito do tempo, né? Esta é uma ideia cujo tempo chegou, né? Não é possível mais que em 2025, né, nós tenhamos ainda nestas casas de cultura restrições, vetos, limitações a este ou aquele grupo étnico, religioso, social ou cultural. Não é possível, né? Falando claramente, uma casa de homens brancos, né? Exato. Não é possível isso mais, né? Anacrônico, é fora do tempo, não é? Não faz o menor sentido. E a inteligência humana se alimenta do contraditório, da diversidade, da riqueza do contato com o outro, com o diferente. É assim que a gente fica mais inteligente, é assim que a gente melhora. Porque se eu conviver com pessoas que são iguais a mim o tempo inteiro, com pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas opiniões, que gostem dos mesmos autores, que escutam as mesmas músicas, primeiro vai ser super monótono. Segundo, vai ser uma convivência que vai me acrescentar pouco. Um país que não cultiva a convivência entre os diferentes em bases respeitosas, civis, elegantes, é um país que vai enfrentar problemas graves, não é? Então, é preciso em todo canto, mas é preciso também numa casa de cultura que haja convivência entre os diferentes. Então, na Academia Mineira, a gente tem essa sorte. E como é que é essa convivência? Tem os chás, como tem na Academia Brasileira? Como que vocês se encontram? Como são as reuniões? Olha, são reuniões de diferentes naturezas. Tem as reuniões de congraçamento, né? A mais importante delas é a reunião de posse de um novo membro. Então, quando há a posse de um novo membro, nós temos ali uma noite de gala, uma noite de festa. Para que os outros... Uma convocação. Nós chegamos sempre um pouco antes da solenidade, tiramos a foto oficial, depois vamos ao auditório em que as posses se realizam. Há um discurso de recepção, de boas-vindas ao que entra, né? Se entrega a ele o diploma ou a ela, se entrega a ele ou a ela o distintivo. E o novo acadêmico faz um discurso de posse, né? Rememorando aqueles que ocuparam a cadeira antes dele, né? Ou dela. Por que isso é importante? Porque a academia tem como função manter acesa, manter viva, manter significativa a história intelectual de Minas Gerais, a história da cultura de Minas Gerais. Manter o legado, né? Manter o legado. Nós não começamos hoje, nem ontem, nem anteontem, nem na semana passada. Nós só estamos aqui, só chegamos até aqui, porque houve várias gerações, né, que nos precederam, que foram responsáveis por erguer os prédios da cultura, os edifícios da literatura, do teatro, da dança, da música, da política, da filosofia, da vida acadêmica. Então nós precisamos sempre conhecer quem foram esses e essas, né? Estudar o que desenvolveram, estudar o legado que deixaram, para que a gente possa aprender com o que nós já temos. Nós precisamos aprender, começar do zero sempre, né? Muita gente já estudou, já trabalhou, já produziu e já chegou a muitas conclusões. Então nós podemos nos beneficiar do que já foi construído, né? Por isso que o apreço pela chamada ancestralidade é tão importante. E a academia cultiva isso. Ela então tem o papel de guardiã da memória, de guardiã das tradições, das boas tradições, não das ruins, mas o papel de guardar as boas tradições, mas sempre em diálogo com o contemporâneo, sempre em diálogo com o que está acontecendo no mundo de hoje. Ela precisa ser atenta, porosa, permeável ao que se passa no mundo. Ela não pode viver no século XVIII nem no século XIX. Ô, Rogério, e falando nisso, qual o papel de uma academia de letras hoje na hora de formar leitores? São publicadas, de vez em quando aparecem pesquisas sobre o hábito de leitura do brasileiro e tem sido cada vez mais desanimador. 53%, na última pesquisa que eu vi, 53% dos brasileiros não leram nada. Primeiro na família. Eu sempre falo, se você é pai, se você é mãe, se você cuida de crianças, espalhe livros por todos os cômodos da sua casa. Espalhe livros na sala, na cozinha,
nos quartos, nos corredores, em todos os cômodos da casa. Deixe livros espalhados para que as crianças possam ter acesso aos livros até sem a mediação dos pais. Os livros têm que fazer parte da paisagem doméstica. Segundo, a escola. A escola é o grande centro de formação da cidadania e das novas gerações. Então, quanto mais a escola e seus professores forem capazes de criar momentos agradáveis, sedutores, divertidos e interessantes em torno dos livros, melhor. As escolas precisam ter boas bibliotecas e boas bibliotecárias, boas mediadoras de leitura. Isso também favorece muito. Depois, falei da família, falei da escola. Vida comunitária e bairros. É preciso que o poder público crie cada vez mais bibliotecas comunitárias, ou bibliotecas nos centros comunitários, ou biblioteca nos espaços comunitários, mesmo os mais modestos que existem em cada bairro, né? A leitura pode fazer parte de uma vivência comunitária. Hoje em dia está muito na moda o clube de leitura, os clubes de leitores, né? Isso é uma forma ótimo, também, né? muito boa de se incentivar a leitura numa dimensão até mais comunitária, mais dialogada. A leitura vira ali um pretexto para encontrar amigos, para fazer reuniões, né? É social também, né? É social também. Ô, Rogério, para terminar, o nosso tempo está acabando. Eu queria fazer um ping-pong com você. Tá bem. Eu sei que você até disse aqui, costuma dar dicas de livro no seu Instagram. Eu vou pedir umas dicas aqui, pode ser? Claro. Para quem quer começar a ler. Com qual idade? Com qualquer idade? Adulto. Giovanna Madalosso, paranaense, excelente. Comece por Tudo Pode Ser Roubado. Ou Andréa Del Fuego, a pediatra. Duas mulheres excelentes. Para criança. Para criança, sempre Ziraldo, sempre Maurício de Souza, sempre Eva Furnari, sempre Ricardo Azevedo. Para quem quer ler um escritor mineiro. São tantos: Luiz Rufato, Guimarães Rosa, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, e se for da poesia, Edmilson de Almeida Pereira e Ricardo Aleixo. Para quem já é um leitor voraz, quem que você está vendo aí despontar que as pessoas precisam conhecer? Olha, eu falei da Giovanna Madalosso, eu falo agora também da Andréa Del Fuego, falo da Carol Ben-Simon, que é uma ótima escritora do sul do Brasil, Daniel Galera, Michel Laube, é a geração nova, sobretudo dos estados do sul, que vem prestando excelentes contribuições para a literatura brasileira. Rogério, eu queria ficar mais horas conversando com você, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado, mas depois você volta. Com certeza, Sidney, muito obrigado. Foi um prazer participar do programa. Forte abraço para você e para todos os espectadores. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e também no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora, né? A direção desse episódio é de Érica Araújo e Fernanda Moura. Produção de Tatiane Fontes, áudio Diego Olímpio e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.